amanhã teremos Cruzeiro e Goiás, jogo fora de casa, e o Cruzeiro vem com novidades, né, Henrique? A gente tá vendo aqui, ó, 9h30 ao vivo na Globo, viu, pessoal? Cáceres é uma das novidades para essa partida. Dois dos times que vêm com melhores resultados na Série B nesse momento, Cruzeiro e Goiás. Goiás, time de G4. O Cáceres pode pintar na lateral direita para resolver uma lacuna que eu acho que o time do Luxemburgo tem, né? Ele tentou alguns jogadores, o Norberto é que vinha tendo uma sequência maior, o Rômulo também foi utilizado com a lesão do Norberto. O Cáceres ele não teve a disposição ainda, o último jogo dele foi contra o Botafogo. Mas a gente tem que lembrar que o Paraguai foi titular com o Filipão no ano passado, com o Felipe Conceição esse ano, não jogou muito com o Mozart porque estava machucado e acho que é um cara que pode pintar nesse time do Cruzeiro. Vamos ver a sequência de jogos do Cruzeiro? Tá aqui, ó. 5 jogos seguintes do Cruzeiro, hein? Depois do jogo contra o Goiás, que é amanhã, são 3 em casa dos próximos 4. E o que é fora é contra o Vasco em São Januário. 15 pontos em disputa para um time que precisa arrancar. Eu até acho que o resultado de empate amanhã é um bom resultado, porque o Goiás é um bom time. Mas tem que tentar trabalhar com 12 pontos nos próximos 15 para ter a arrancada que o Cruzeiro precisa. Se conseguir isso, já encosta na turma de cima, já fica um pouquinho mais confiante para a sequência do campeonato e começa a olhar para G4 e não para Z4, né, Maria Cláudia? Pois é, e falando em arrancada, você tá lembrado daquela história das flanelinhas do Cruzeiro, hein? 2009, né? Pois é. Foi uma arrancada incrível do Cruzeiro na Série A. A flanelinha era porque o Atlético estava lá no G4, né, na vaga na Libertadores, mas o Cruzeiro arrancou e ficou com a vaga, o Galo ficou de fora. Guilherme Frossar nos conta essa história, nos relembra essa história, já o que o Cruzeiro tem que tentar repetir esse ano. Vamos ver. Uma incomum combinação entre o azul e o laranja. Um kit que contava com bandeira, camisa e flanela. Assim, o torcedor do Cruzeiro foi ao Mineirão há 11 anos, no primeiro clássico de 2010. A torcida do Cruzeiro está com essas flanelas porque o Atlético teria segurado a vaga da Libertadores para a equipe do Cruzeiro. O Atlético esteve no G4 em grande parte do Brasileirão de 2009, mas terminou sem a vaga na Libertadores. Torcedor do Cruzeiro brincou com a flanelinha do rival, que foi muito legal, virou flanelinha, eles guardaram a vaga para nós. O Cruzeiro, que chegou a frequentar a zona de rebaixamento naquele ano, terminou em quarto. Eu me lembro que aos pouquinhos a gente foi subindo na tabela, o Atlético caindo, e aí a zoação só aumentava. 12 anos se passaram, a realidade é muito diferente, mas algumas coincidências podem inspirar o atual time do Luxemburgo. Assim como em 2009, o Cruzeiro terminou o primeiro turno em 14º. Logicamente, aquele time era bem mais forte, tecnicamente tinha mais qualidade, mas disputava a Série A. Esse time não tem tanta coisa a favor, mas os salários hoje estão em dia e disputa a Série B, né? E eu acho que pelo que a gente viu da Série B como campeonato, essa equipe pode render muito mais. Conselhos de quem já conseguiu uma grande reação no segundo turno são sempre bem-vindos. E a gente sentou, conversou entre nós, e que seria muito pior para a carreira de cada um de nós e também para o clube ali se nós não tivéssemos uma reação. Outra coincidência é o discurso dos treinadores no auge da crise. Em 2009, logo depois de ser vice da Libertadores, Adilson era otimista. Eu vou até dezembro, nós vamos reagir, pode ficar tranquilo. Luxemburgo, esse é confiante por natureza. Tô cobrando o Cruzeiro da Série A jogando a Série B. Ganhar 3, 4 jogos, encorpa, os jogadores começam a ganhar coragem, confiança. O primeiro passo para pegar a vaga é pedir passagem, mostrar vontade. E nisso, o Cruzeiro do Luxa parece estar no caminho certo. Vamos, Cruzeiro! E vamos lá, trazer mais uma vez Josias Pereira pra gente falar do Cruzeiro. A Raposa se preparando, aquele ajuste final, já concentrada pro jogo de amanhã contra o Goiás às 9h30, não é isso, Diogo? Exatamente, Léo Campos, jogo contra o Goiás que tem transmissão aqui da Rádio Super, um jogo muito importante pro Cruzeiro, haja vista aí que agora a diferença do Cruzeiro para o Goiás, justamente que hoje é o 4º colocado na tabela de classificação da Série B, é de 13 pontos, né? O Cruzeiro aparece na 15ª posição, caiu uma posição aí durante a sequência desta jornada, a 22ª, e só falta o jogo do Cruzeiro e Goiás para completar essa rodada muito desmembrada da Série B. O Cruzeiro aí que para este compromisso, inclusive como você disse, já está concentrado, inclusive já está em Goiânia, né? Já viajou para Goiânia, onde vai ter esse compromisso, inclusive vai treinar hoje à tarde no estádio do Atlético Goianiense. E lá o Cruzeiro vai finalizar a preparação para essa importante partida.
O Cruzeiro aí tem algumas situações de retorno também deste elenco que pode contar aí para esta partida, especialmente a volta do paraguaio Cáceres. Cáceres está de volta finalmente à lateral direita aí do Cruzeiro, pelo menos um problema a menos, jogador muito regular, mas que passou por um longo período aí fora devido a uma lesão. Inclusive também tem a volta também do Lucas Ventura, volante, que vinha até jogando com certa regularidade aí no comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, mas infelizmente também passou por esse momento aí de lesão e acabou fora dos planos, retomando agora. Com isso, a gente deve ter a volta de Rômulo ao meio-campo do Cruzeiro jogando ao lado de Adriano, uma vez que o time não vai poder contar com o volante Flávio suspenso, e até um alívio, porque o Rômulo não vem jogando muito bem na lateral direita não. Então é o momento do Rômulo voltar ao meio-campo, quem sabe ele consegue render um pouquinho mais ali no meio-campo. Mas a gente traz aqui o zagueiro Ramon para falar sobre esta semana aí que o Cruzeiro, mais uma semana que o Cruzeiro teve de preparação, uma longa preparação para essa partida contra o Goiás, que vem muito bem aí, já pensando inclusive o Marcelo Cabo nesses próximos passos para levar a equipe esmeraldina de volta à elite do futebol nacional, e o Cruzeiro ainda lutando. A gente traz o Ramon e vamos ver o que ele fala aí sobre mais uma semana de preparação do Cruzeiro. É muito bom, né, ter uma semana cheia de trabalho, ainda mais com a chegada do professor Luxemburgo. A gente não estava tendo essa sequência de treinamentos. A gente teve na semana passada e teve essa agora. Vai ficar nítido o que o professor está pedindo para a gente durante os jogos. A gente tem que botar em prática tudo que a gente vem trabalhando durante essa semana, durante os treinamentos que ele está pedindo. É bom pra gente também, que dá um tempo maior de descanso, de intervalo de jogos, que a gente estava numa sequência muito difícil. Mas não adianta nada a gente ter essa sequência de treinamento, de trabalho, escutar tudo aquilo que o professor Luxemburgo pede pra gente, a gente não põe em prática durante os jogos. Pôr em prática agora no próximo jogo, terça-feira, para que a gente valorize essa semana cheia. O Ramon também fala sobre a defesa do Cruzeiro, que melhorou bastante, né? Vem aí em jogos seguidos sem tomar gol e tem sido muito importante para o Cruzeiro nesse momento da defesa celeste, que tem conseguido um equilíbrio, né? O Vanderlei Luxemburgo realmente modificou essa defesa do Cruzeiro, até mesmo o Eduardo Brock subiu de rendimento, e o Ramon também fala sobre isso. Acho que o principal fator é a concentração. Todo mundo está entrando concentrado, tanto aqueles que começam o jogo, aqueles que estão entrando também tá ajudando a gente bastante no fator defensivo. O professor Luxemburgo está batendo nessa tecla de tomar poucos gols, de tomar o menos gols possível para que as vitórias venham. Fica muito mais fácil. Os treinamentos também estão sendo muito importantes para a gente. Para a gente fazer aquilo que tem que ser feito durante os jogos. A gente sabe que a gente não tomar gol, as vitórias vão vir mais com tranquilidade, mais fáceis, e é isso que a gente está procurando fazer. Tá aí então, tudo dito, o Ramon falando sobre esse momento do Cruzeiro, e até passo a bola pro nosso Lélio Gustavo, um grande abraço para ele mais uma vez. Semana passada, acho que foi semana passada mesmo, desejei um feliz aniversário para ele, brinquei com o retorno de Cristiano Ronaldo, inclusive camisa 7 aí do Manchester United, mas a situação do Cruzeiro, Léo, mais uma vez o Cruzeiro com uma longa semana de preparação, e a gente espera, né, que nesta terça-feira o Cruzeiro mostre uma evolução, né, porque realmente são muitos dias que o técnico Vanderlei Luxemburgo vem aí podendo trabalhar este elenco do Cruzeiro, quem sabe um retorno positivo. Mas a sua avaliação, Lélio, sobre essa volta também aí do Cáceres, sobre essa possibilidade mesmo do Rômulo atuar no meio-campo, você acha que dá uma consistência melhor para o Cruzeiro neste momento? Um jogo muito importante, né, Lélio, contra o Goiás. Um abraço, Josias. Realmente você se lembrou. E o seu time vai naufragando lá na Inglaterra, né? Mas, ô Josias. Normal, Léo. O negócio tá feio. Mas, ô Josias, o Ramon tava falando aí sobre essa consistência da defesa, e ela é um ponto de evolução do time do Cruzeiro. Você pega aí, já são 3 jogos sem sofrer gols. Eu não sei agora como estão os números, mas o Cruzeiro, durante boa parte do primeiro turno, ele era o time de pior defesa da competição. Todo jogo levava um gol, era um negócio impressionante. Salvo engano aqui,
Ele não sofreu gol num jogo em que ele venceu, que foi contra o Náutico, obviamente, ainda no primeiro turno, e uma outra partida contra a Ponte Preta, porque nas demais o Cruzeiro sempre sofreu gols. E se não me engano, no empate contra o Goiás foi 0-0 ou não? Agora eu não vou me lembrar, mas de qualquer maneira a defesa evoluiu. Agora fica a expectativa para que se ajuste ainda mais o ataque. O Cruzeiro, ele chega a criar boas oportunidades, mas a finalização ainda não é das melhores. E amanhã é um jogo duro contra o Goiás, sim, mas ao contrário do que vimos na partida contra o CRB, é um estádio que oferece um gramado em perfeitas condições, o estádio da Serrinha. Então vai dar para o Cruzeiro jogar bem. Sobre a lateral direita, realmente, o Rômulo já não estava tão bem assim no meio de campo. E na lateral direita também não fez bons jogos. Deve voltar o Cáceres, naturalmente o titular da posição que chegou a ser ocupada até pelo Norberto. E mais à frente vamos ver como o Luxemburgo trabalhou o time, se o Wellington nem está confirmado, né, com o Thiago e também com o Bruno José, ou o Bruno José está suspenso. Agora eu até me perdi aqui no raciocínio, mas de qualquer maneira o time... O Bruno José tá com o jogo, sim, ele pode jogar. Só o Flávio que tá suspenso, né, Josias? Pois é. Isso, exatamente. E ali no meio de campo, com a ausência do Flávio, pode ser que o Luxemburgo opte realmente pela entrada, ou pela permanência no time do Rômulo, ele jogando ao lado do Adriano e tendo o Giovani também ali na armação das jogadas. Mas é um dia para, de fato, o Cruzeiro provar que evoluiu na competição. Tava vendo sábado Remo e Botafogo já vai aí com 80% de aproveitamento com o Enderson Moreira no seu comando, né? Só Deus sabe como o Botafogo venceu aquele jogo, viu, Josias? Exatamente, né, Léo? Até curioso, né? Já são 8 vitórias em 10 jogos com o Enderson Moreira no comando do Botafogo. Uma reação impressionante da equipe carioca, que agora ali sonha mesmo com esta volta à elite do futebol brasileiro. Realmente é questão de encaixe, né? Passou aqui pelo Cruzeiro e não conseguiu. 2 informações rápidas aí que você até citou durante o seu comentário, Lélio. Foram 2 partidas realmente, aí depois disso que o Cruzeiro conseguiu a 3ª partida com o Luxemburgo ficar sem tomar gols. Aí completou 3 e agora o Cruzeiro já tem essa sequência de 3 jogos aí seguidos sem tomar gol com o Luxemburgo. O jogo do primeiro turno entre Cruzeiro e Goiás ficou 1-1, então o Cruzeiro levou o gol naquela partida, sim. E agora só outra informação. Isso, exatamente. Gol contra o Joseph, né? Que inclusive foi relacionado para a partida aí desta terça-feira. Um dos retornos que a gente tem para esse compromisso é o Joseph voltando a ter a possibilidade de entrar em campo. Uma outra coisa é que a defesa do Cruzeiro parou de levar gols e ela continua sendo a 2ª pior da Série B. São 29 gols sofridos, mas o Confiança também disparou, né? O time tá muito mal, praticamente aí tá caminhando a passos largos para a 3ª divisão e já levou 36 gols e o Cruzeiro parou nos 29, Léo Campos. Destaque final do Cruzeiro, qual é, Josias Pereira? Léo Campos, a gente traz a informação aqui a respeito de mais uma ação envolvendo o André Cury, né? Os times mineiros estão muito na mão do André Cury e relacionado ao Cruzeiro, ele que entrou na justiça cobrando aí cerca de R$133 mil de uma intermediação relacionada à transferência do meia Maurício, que hoje está no Internacional. Ele já tem uma ação contra o Cruzeiro envolvendo o atacante Raniel e também o atacante Angulo. Juntas, elas somam aí quase R$850 mil e o Cruzeiro vem tentando lidar com esse problema chamado André Cury.